Camaradas, boa noite, sou o Vina Guerreiro e esse é o 12 minutos, talvez, não sei. Isso aqui é um vídeo que eu vou fazer aqui pós-live, né? Pós a live do Ciro Gomes, uma live que ele teve como convidados um cara de fora do partido, o Eduardo Moreira, e também dois membros do partido, deputado federal Mauro Benevides, filho do grande Mauro Benevides, né? Um especialista em tributação, uma série de coisas, e o economista professor Marconi, que está agora estudando em Harvard, vai passar uma temporada lá, que era antes o nosso pré-candidato ao prefeito, mas houve essas mudanças todas. E ele acabou indo também para Harvard para aprimorar seus conhecimentos, mas não para vender sua alma, a gente sabe disso. E foi muito boa a live, foi uma live aos quatro, teve alguns problemas técnicos, não sei se vocês já viram, porque quando funcionava o microfone de um, falhava o do outro, e aí um ouvia um, outro não ouvia, e ficou um pouco nesses trancos e barrancos, coisa que se relaciona não a um problema deles em si, ao sistema, né, do pessoal que estava lá, mas na verdade ao tráfego de dados que está, por conta da nossa quarentena voluntária, na maior parte dos países, as pessoas estão na internet, entretenimento, ganhando informação, trocando ideia umas com as outras, né? Hoje foi muito bonito, um camarada que vocês conhecem, alguns de vocês conhecem, Juninho de Adelaide, me falou que ele liga a tela, né? E aí tá ele e a esposa morando na casa deles, eles estão os dois no confinamento. Aí ele liga a tela para ver, para varrer a casa, para ver a mãe comer, conversar com a mãe, como se a pessoa estivesse ali na frente dele. É isso que eu falo, que a nossa cultura vai mudar ao longo do tempo. Essa cultura da interação social, né? Em que as pessoas, às vezes antes elas nem ligavam umas para as outras, assim, por mais que fosse família, agora a preocupação nossa tá, pô, e aí? Principalmente com os idosos, tem que ser assim. É isso que é o correto mesmo, né? A live em si foi muito boa, né? O Eduardo pôde, porque o Ciro comprou realmente essa ideia do Eduardo, do cartão especial de débito, em que o governo federal pudesse colocar esse valor para as pessoas adquirirem e começarem a viver, esse valor de 600, esse valor, na verdade o valor não foi estipulado ainda, né, porque o que o Bolsonaro ainda não sancionou é um outro plano, que era R$ 500, o governo mandou para 600, mas antes queria dar 200, mesmo assim o governo mandando esse substitutivo de 500 para 600, já tendo votado, porque todo mundo aceitou, né, quase todo mundo aceitou, ele não sancionou. O Bolsonaro tem que sancionar essa lei, né, tem que sancionar isso, e o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tem que dizer de onde virá o recurso para isso. Né? A De Boyle, aquela economista também, está falando que a gente tem que galopar a nossa dívida para 7%, né? E aí eu acho que dívida não é algo de outro mundo, desde que você tenha um perfil adequado e que você use esse perfil para o incremento econômico e para o setor produtivo. Né? Aí é o que a gente chama lá de políticas keynesianas, certo? Políticas anticíclicas, em que o Estado ele incrementa, né, por um lado, a produção e incrementa o consumo numa espiral crescente da economia, né, do processo econômico. E é o que a gente precisa nesse momento, porque a maior parte das pessoas no Brasil, são cerca de 50 milhões, entre só nas somas dos desempregados e dos trabalhadores informais, ou seja, aqueles que só recebem salário se saírem de casa para procurar o trabalho, eles não têm um salário fixo garantido no fim do mês como um servidor público ou como um contratado em CLT. Esses caras precisam, já que eles não vão poder, eles têm que ficar no confinamento, eles precisam desses recursos para comer, é simplesmente para comer. Outra política que o governo deveria tomar, o governo federal e os governos estaduais, era simplesmente proibir juros de mora. Está acontecendo em alguns lugares, mas não de uma maneira efetiva. Isso tinha que ser política federal para que todo o tecido, todo o território nacional se beneficiasse com isso. Por exemplo, pago o aluguel. E se eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel? Eu não posso receber juros de mora. A dívida pode até ficar lá, está devendo 5 meses, vamos negociar, vamos repactuar, mas não tem que pagar juros. E se o cara não paga a água? E se ele não paga o gás? E se ele não paga a luz? E se ele não paga a internet? Isso aí tem que ser cortado nesse momento? Não, é um momento de calamidade. É, como disse o professor Nelson Marconi, eu venho falando em alguns vídeos, parece que a gente está bem sintonizado nesse sentido, uma economia de guerra. A gente precisa, o Estado precisa garantir que as pessoas tenham suas coisas, tenham seus
tudo que vale garantir um mínimo de conforto, um mínimo de sobriedade financeira, sobriedade psicológica, sobriedade também nas condições de suas dignidades, né, e cidadania, para que elas tenham o máximo de vida comum, né, o mais aproximado possível, dentro de um momento em que está todo mundo assim, afetado psicologicamente. Eu não sei se você sente que você está afetado psicologicamente. Eu sinto e sinto muito que eu também estou afetado. Deixa eu sentar aqui, senão é foda. Eu sinto muito que eu também estou afetado ultimamente. Você também deve estar. Não é uma situação fácil você ficar o dia inteiro em casa, sozinho às vezes. No meu caso, sozinho, eu recebo visita da minha mulher uma vez por semana. Ela fica um par de dias comigo e depois vai embora para cuidar também da irmã dela, que também está no grupo de risco, assim como eu. Mas a maior parte das pessoas está ficando sozinha. Tem uma galera que está ficando com seus familiares. Agora, essa é a realidade de uma pessoa da classe média. E as pessoas pobres, que não têm espaço, né, em seus cômodos, elas não têm cômodos o suficiente para que cada pessoa fique em um cômodo. Porque aqui, quando a minha mulher vem ficar comigo, ela dorme num quarto, eu durmo em outro. Né? Nós temos 3 quartos nessa casa, que é a casa trabalhista, a casa boa para receber os camaradas do Brasil todo, né? Já aconteceu. Mas e o camarada pobre que tem lá 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, até mais às vezes, é ele, a esposa, e o cunhado mora junto, a mãe dele mora junto. Como é que essa galera, fora os bichos, como é que essa galera se vira nesse momento? Como é que fala, olha, você fica nesse cômodo? Não, não dá, ó, você fica nessa parte da parede, 2 metros de distância. Como é que você dorme? E os presos? Porque a gente sabe da superpopulação carcerária no país. Segunda maior população carcerária do planeta é a brasileira, não é isso? Essas pessoas, às vezes, num lugar onde cabe 5, 6 pessoas, estão em 18, em 20. Ali, um que pegar a doença, que tiver pego de seus familiares, que tiver pego de um carcereiro, de alguma maneira, essas pessoas vão contaminar umas às outras, elas vão morrer, cara. Porque elas não vão ser... a gente está pensando em tentar não ter o apagão da saúde neste momento. Só aqui para os presos, a gente vai ter atendimento para os presos. Esse é o momento de revanchismo. Custa para o Estado quanto? Já que você pode falar, eu não gosto de ser humano, ou eu não gosto de bandido, eu os vejo como animais, então que morram, tal. Até os animais têm direitos, viu? Como diria Barbosa Lima Sobrinho. Como é que quanto que custaria para o Estado cada preso adoentado, adoecido? Custaria mais ou menos do que ele custa hoje? Tem que parar para pensar nessas coisas. E as pessoas de rua? Essas pessoas de rua que não têm nem o teto, mas elas estão totalmente expostas ao vírus, né? Porque elas se amontoam, algumas delas moram, né, em conjunto, em coletivos, né, elas dormem juntas, umas próximas, até porque um sistema de proteção para elas. Algumas outras moram sozinhas, cada pessoa em sentido de indigência, né, social, morar na rua, cada uma pensa de uma maneira, naturalmente, como qualquer ser humano. Tem umas que gostam da coletividade, tem umas que não gostam, né? Elas vão pegar uma comida, às vezes, que alguém vai dar para elas. O cara que está dando, será que ele está contaminado? Às vezes o cara está contaminado, mas ele não manifesta, né? Ele não manifesta o vírus. Ele tem uma resistência particular dele que não vai manifestar, mas ele ainda é um vetor. Ele ainda é um cara que vai ele vai espalhar isso para as pessoas. Então, de repente, se ele tossiu aqui e o negócio ficou aqui, porque ele não sabe que ele está infectado, ele não manifestou. E aí, sei lá, essa coisa, ela voa pelo ar, é um vírus, né? Pega na comida, pega no talher, pega no qualquer coisa, pega no dinheiro que você pegou de troco no bar quando você foi almoçar. Como é que nós vamos tratar dessas coisas todas? Precisa realmente de uma economia de guerra, precisa de refletir muito, precisa derrubar esse governo, Bolsonaro, precisa fazer com que o vice, o Mourão, cale a boca, pare de ficar no Twitter, batendo boca, falando merda, precisa ser vice-presidente, né, num momento desses. Precisa orientar a população, até porque juntou-se, como eu venho avisando há muito tempo, que o projeto sempre foi Mourão, juntou-se um conjunto de ministros, né, o Mandetta, o Guedes e até o Bolsonaro, Mandetta, o Guedes e o Moro, contra o Bolsonaro, ou seja, o próprio corpo ministerial dos ministros que estão sobressaindo, no caso, só o Mandetta está se sobressaindo.
O Moro e o Guedes são, né, enfim, eles gostam até do que está acontecendo, né? A última facada, na minha opinião, é a do Moro. A última facada no Bolsonaro será dada pelo Moro, que eu acho que ele vai ameaçar sair do governo. O Guedes também já vem ameaçando há muito tempo. Tem um cara aí que está muito quieto ultimamente, que é o professor Loriel Rocha. É um hipercatólico, ele tem uma tese muito conspiranoica, mas ele ao mesmo tempo ele tem umas ideias assim de um certo nacionalismo. Mas o problema dele é que ele fala que tudo isso que está acontecendo no Brasil é problema da esquerda, né? E tudo é a esquerda, inclusive o Bolsonaro para esse homem é a esquerda. É um negócio meio, a gente concorda, mas ele está muito quieto. Ele tem lá o Instituto Mulcaraj, ele está muito quieto, desde o início do problema do coronavírus ele não fala nada, mas ele sempre falou que o plano sempre foi, né, que quem contratou o Bolsonaro foi o Guedes, que veio com um plano e que falou, ó, eu vou escolher alguém. Ele tentou namorar, segundo o professor Loriel Rocha, ele tentou namorar o Huck, depois ele encontrou o Bolsonaro, viu índices de pesquisa que o Bolsonaro talvez desse certo, e ele começou a orientar um plano no qual ele fosse ser o verdadeiro chefe, né, sendo um super-ministro no caso da economia, para a implantação de todos esses sistemas, e diz ele também, Loriel Rocha, que o Guedes ele trabalha para Jorge Soros. Eu, sinceramente, eu gostaria que ele falasse hoje, porque isso aí eu venho acompanhando os vídeos dele há muito tempo, tá? Ele nunca se deslumbrou com Bolsonaro e tal, ele não gosta de militares, né? Eu já gosto, o que eu não gosto é de militar entreguista. Mas o Loriel Rocha tá muito quieto, né? E aqui também então vai um desafio, mas vai uma cutucada, né? E aí, meu, fala. Agora que o povo tá precisando de você, agora que o barato começou. É agora que você pode até estar certo em suas teses, pode até estar certo, não estou dizendo que esteja. Você tá quieto? Tá com medo do quê, velho? Tá com medo de cadeia? Tá com medo porque as coisas saíram errado? Não, cara, tem que falar. As pessoas gostam de você, por aí elas procuram saber sobre você. Você não é um Olavo de Carvalho, que é um imbecil completo. Você pelo menos tem uma formação, né? Alguma coisa, né? Esses dias eu tava vendo uma live antiga dele, ele falando do professor Adriano Benayon, falando do Bautista Vidal, ele falando só de trabalhista, cara, né? Falou acho que até do Josué de Castro, falou de uma galera muito boa, assim, eu falei, pô, o cara é antenado mesmo, hein, nas teses e tal, muito interessante. Tá certo, gente, 1, 2, 3, 4, 12 minutos, e então é isso, um abraço. Se você gostou até o final, escreve aí, assim, abacate, cadê você, Loriel? Loriel com Y. Cadê você, Loriel? Um abraço. Tchau, tchau, gente.